Meu nome é Rosalvo. Tenho mais de 70 anos e moro aqui em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, depois de me aposentar da pesca que foi meu sustento por quase a vida toda. O que vou contar hoje é algo que nunca imaginei que passaria. Uma história que ainda me deixa com o coração apertado quando lembro. É sobre como quase perdi meu filho para sempre. Não pela morte, mas pela ganância de quem eu mais confiava no mundo. Sabe quando você acorda um dia e sua vida parece normal, mas antes do sol se pôr tudo desmorona? Foi assim naquele dia do velório do meu filho Pedro. Estava lá, com o coração em pedaços, olhando para aquele caixão fechado, quando recebi uma mensagem no celular que gelou minha alma. Pai, estou vivo, não confie na mãe. No começo, pensei que era alguma brincadeira cruel, ou que eu tinha enlouquecido de dor. Como meu filho podia estar me mandando mensagem se o corpo dele estava ali, naquele caixão? Mas aquele texto, aquelas palavras... Eu conhecia meu filho. Era o jeito dele escrever, era o número dele. Meu coração de pai sabia que tinha algo muito errado acontecendo. Se você já sentiu aquele frio na barriga, quando percebe que foi traído por alguém que amava, deixa um joinha aí para este velho coração saber que não está sozinho. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa, que vou contar com todos os detalhes. E me diz nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu adoro saber em que cantinho do Brasil e em que momento do dia você está me ouvindo contar essa história que mudou minha vida para sempre. O funeral tinha sido organizado às pressas. Márcia, minha esposa de tantos anos, disse que nosso Pedro tinha sofrido um acidente terrível na estrada que corta a floresta. O carro tinha capotado e pegado fogo, por isso o caixão estava fechado. Nem me deixaram ver o corpo. Disseram que era melhor guardar a imagem dele vivo. E eu, no meio daquela dor, aceitei. Mas quando aquela mensagem chegou, algo dentro de mim despertou. Foi como se um peso saísse dos meus olhos e eu começasse a enxergar pequenos detalhes que não faziam sentido. Foi nesse momento que percebi que o pior pesadelo da minha vida estava apenas começando. Nossa vida em Presidente Figueiredo sempre foi simples, mas rica em outros sentidos. Eu conheci a Márcia quando éramos jovens. Ela tinha vindo do Pará visitar uns parentes e acabou ficando. Meu Deus, como ela era linda naquela época. Cabelos compridos, um sorriso que iluminava tudo ao redor. Casamos rápido, eu louco de amor e ela parecendo estar também. A vida de pescador nunca foi fácil. Saía antes do sol nascer. Enfrentava a correnteza dos rios da região. Às vezes, ficava dias longe de casa. Nas cheias, a fartura. Na seca, a preocupação. Mas nunca deixei faltar o peixe fresco na mesa e o teto sobre nossas cabeças. Nossa casinha simples foi feita com essas mãos calejadas, tijolo por tijolo, ao som do uirapuru que sempre cantava nas manhãs. Quando Pedro nasceu, vi nos olhos da Márcia um brilho diferente. Ela quase morreu no parto, e acho que isso mudou algo dentro dela. Passou a tratar o menino como se fosse um tesouro que ninguém podia tocar. No início, achei aquilo normal, coisa de mãe de primeira viagem. Mas com o tempo, percebi que era algo mais forte, quase obsessivo. Pedro cresceu como todo menino do interior, pescando comigo, brincando na beira do rio, subindo em árvores para pegar jambo e cupuaçu. Desde pequeno, ele tinha um olhar esperto, questionador. Por que o tucunaré tem aquele olho na cauda, papai? Por que a água do igarapé é preta, mas dá para ver o fundo? Era curioso demais aquele menino, e inteligente como só ele. A Márcia nunca quis mais filhos. Dizia que o parto tinha sido difícil demais, que Pedro era suficiente, que nossa vida simples não comportava mais bocas. Concordei, claro. Naquela época, eu concordava com quase tudo que ela dizia. Para falar a verdade, acho que nunca soube dizer não para ela, e talvez tenha sido esse meu maior erro. A vida seguia seu curso tranquilo, como as águas do rio em tempo de vazante. Pedro crescia forte, inteligente, o orgulho deste velho pescador. Na escola, sempre foi dos melhores alunos.
A professora vivia me dizendo: "Seu Rosalvo, esse menino vai longe, tem que estudar na capital." E a Márcia concordava, dizia que nosso filho merecia mais que a vida de pescador. Mas havia algo que me incomodava, algo que só fui entender muito tempo depois. Enquanto eu ensinava Pedro a respeitar o rio, a entender os ciclos da natureza, a ser honesto mesmo quando ninguém estava olhando, a Márcia ensinava outras coisas. A vida é dura, filho. Tem que ser esperto, saber aproveitar as oportunidades. Pensava que era só o jeito dela, preocupada com o futuro do menino. Foi quando Pedro tinha uns 12 anos que notei mudanças na Márcia. Ela começou a se afastar de mim, como se eu não fosse mais interessante o suficiente. Passava horas no telefone falando baixinho ou saía para resolver coisas na cidade sem explicar direito o quê. Quando questionada, ficava na defensiva. "Oxente, Rosalvo, agora tenho que prestar contas de tudo. Não confia mais em mim." E eu, tolo que era, recuava. Confiava nela mais do que em mim mesmo. Como poderia imaginar que aquela moça por quem me apaixonei estava se transformando em alguém capaz de... Não, naquela época eu não conseguiria sequer pensar no que descobri depois. Pedro foi crescendo, e a distância entre ele e a mãe também. Na adolescência, os dois viviam brigando. O menino dizia que a Márcia era controladora demais, que queria saber de cada passo dele. Ela respondia que só queria o melhor para o filho, que o mundo lá fora era perigoso. Eu ficava no meio, tentando apaziguar, sem entender que aquelas brigas eram apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e sombrio. Quando Pedro terminou o ensino médio, conseguiu uma bolsa para estudar na universidade em Manaus. Foi a maior alegria e também a maior tristeza. Ver meu filho partindo, sabendo que agora tinha asas para voar, mexeu comigo de um jeito que não sei explicar. A Márcia pareceu aceitar bem no início, mas logo começou a ligar para ele várias vezes ao dia, a fazer visitas surpresa ao apartamento que ele dividia com outros estudantes. Foi nessa época que percebi que algo muito estranho estava acontecendo com a Márcia. Ela passava horas mexendo em papéis, falando com pessoas ao telefone sobre coisas que eu não entendia. Quando eu chegava perto, ela escondia tudo rapidamente. "É só a papelada do seguro de vida que fiz pro Pedro, caso aconteça alguma coisa com a gente", dizia ela com um sorriso que não chegava aos olhos. E eu, que sempre confiei nela, não questionava. Como poderia imaginar que aqueles papéis escondiam um plano tão terrível? Como poderia saber que a mulher com quem compartilhei tantos anos da minha vida era capaz de arquitetar uma coisa tão monstruosa contra nosso único filho? Mas os sinais estavam lá. Eu só não soube lê-los. E essa minha cegueira quase custou a vida do meu Pedro. Pedro sempre foi um rapaz reservado quando o assunto era namoro. Diferente de mim, que na juventude era todo animado para contar pro compadre quando ganhava um sorriso de alguma moça. Meu filho guardava os sentimentos para si mesmo, talvez por causa do jeito da Márcia, sempre querendo saber de tudo, sempre controlando. Na universidade em Manaus ele começou a mudar. Nas raras vezes que vinha nos visitar, percebia ele mais confiante, falando de planos, de um futuro que ia além da nossa pequena cidade. Foi numa dessas visitas que ele mencionou a Camila pela primeira vez. "Pai, conheci uma moça lá na faculdade", ele me disse, enquanto pescávamos no igarapé perto de casa. Estávamos só nós dois. A Márcia tinha ido à cidade comprar mantimentos. "Ela estuda biologia, quer trabalhar com os peixes da Amazônia. Acho que a senhora ia gostar dela." Aquele "acho" dizia muito. Pedro sabia que a mãe dele implicava com qualquer namorada que ele tivesse. Lembro de uma menina daqui mesmo, a Tainá, filha do seu Juvenal da Venda. Os dois estudavam juntos no colégio e se gostavam, dava para ver. Mas a Márcia fez tanto fuzuê, inventou tanta história, disse que a menina só queria se aproveitar do futuro brilhante do filho dela, que o namoro nem vingou direito. "Essa Camila parece ser especial", comentei, sentindo que meu filho precisava de apoio. "Ela é, pai, diferente de qualquer pessoa que já conheci." E vi nos olhos dele aquele brilho que só o amor verdadeiro traz. O mesmo que eu tinha quando conheci a Márcia, ironicamente.
Pedro trouxe Camila para nos conhecer depois de uns 6 meses de namoro. Era uma moça bonita, de sorriso fácil e olhar inteligente. Trouxe um tucupi especial que ela mesma tinha preparado. Queria aprender a fazer o peixe no tucupi do jeito que a gente faz aqui. Gostei dela de cara. A Márcia, por outro lado, foi fria como as águas do rio na madrugada. Respondeu às perguntas de Camila com monossílabos, mal olhou para a comida que a moça ajudou a preparar. E quando os dois saíram para dar uma volta pela cidade, começou a falar mal dela. Essa daí não serve para o nosso Pedro, disse ela, lavando a louça com força desnecessária. Está na cara que só quer um marido formado, quer vida fácil. Oxe, Márcia, a menina nem se formou ainda, está estudando igual a ele. Você é muito ingênuo, Rosalvo. Sempre foi. Essa palavra, ingênuo, ela sempre usava como se fosse algo ruim. Para mim, confiar nas pessoas nunca foi defeito. Até aquele dia do funeral, pelo menos. Pedro se formou e conseguiu um emprego bom em uma empresa de pesquisa ambiental em Manaus. Camila também se formou e começaram a morar juntos, mesmo sem casar oficialmente. A Márcia ficou uma fera quando soube. Dizia que o filho estava jogando o futuro fora, que precisava focar na carreira, não em mulherzinha. Foi nessa época que Pedro começou a se afastar mais. Ligava menos, as visitas ficaram raras. Quando vinha, era rápido e quase nunca trazia Camila. Uma vez ele veio sozinho e conversamos até tarde na varanda, o céu estrelado sobre nós, o som dos sapos e grilos ao fundo. Pai, acho que a mãe não tá bem, ele disse de repente. Como assim, meu filho? Ela me liga todo dia, às vezes de madrugada. Quer saber onde estou, com quem estou, quanto estou ganhando. Outro dia apareceu no meu trabalho sem avisar. Fez uma cena porque não pude almoçar com ela. Suspirei fundo. A Márcia sempre foi ciumenta e possessiva, mas parecia estar piorando. Ela só se preocupa com você, filho. É o único que temos. Pedro balançou a cabeça, olhando para as próprias mãos. Não é só isso, pai. Semana passada ela veio com um monte de papéis, querendo que eu assinasse um seguro de vida onde ela é a beneficiária. Um seguro de valor muito alto. Disse que era só precaução, mas insistiu tanto que ficou estranho. Aquilo me incomodou, confesso, mas na hora pensei que fosse só a Márcia sendo superprotetora do jeito dela. Deve ser por causa da sua profissão, filho. Você vive viajando para lugares remotos, fazendo pesquisa em rios perigosos. Pode ser, ele respondeu, mas não parecia convencido. Só que depois disso, ela começou a perguntar muito sobre minhas viagens, os lugares exatos onde vou estar, se estarei sozinho. E quando falei que a Camila vai comigo na próxima expedição, ela ficou transtornada. Tentei acalmar meu filho. Disse que ia conversar com a Márcia, pedir para ela dar mais espaço a ele, mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. Deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter percebido que havia algo muito errado acontecendo. 2 semanas depois dessa conversa, Pedro e Camila partiram para uma expedição de pesquisa no Alto Rio Negro. Iam ficar uns 20 dias em uma região remota, estudando uma espécie de peixe em risco de extinção. Na véspera da viagem, a Márcia foi a Manaus. Disse que queria se despedir do filho. Voltou estranha, quieta. Quando perguntei como tinha sido, ela apenas disse que Pedro estava ocupado demais para dar atenção à própria mãe. Aquela Camila envenenou ele contra mim, ela murmurou, mais para si mesma que para mim. Mas ela vai ver só. Aquelas palavras ditas daquele jeito me deram um calafrio. Mas nem nos meus pesadelos mais sombrios eu poderia imaginar o que estava por vir. Como poderia saber que aquela mulher com quem dividia a cama por tantos anos estava planejando algo tão terrível contra nosso próprio sangue? A expedição de Pedro deveria durar 20 dias, mas no 15º dia recebemos aquela ligação. Era da polícia de um município próximo de onde Pedro estava. Houve um acidente. O jipe que ele dirigia havia caído em um barranco e pegado fogo. O corpo estava carbonizado, irreconhecível. A identificação foi feita pelos documentos e pelos pertences encontrados no local. Lembro do choro da Márcia ao telefone,
tão alto, tão dramático. Na hora, pensei que fosse a dor de uma mãe perdendo seu filho. Hoje sei que eram lágrimas de crocodilo, parte da encenação macabra que ela havia planejado. O que eu não sabia ainda era que, naquele mesmo momento, meu Pedro estava escondido em algum lugar, ferido e apavorado, fugindo da própria mãe que havia tentado matá-lo. Não sei bem como sobrevivi aos dias que se seguiram após receber aquela notícia devastadora. Foi como se uma parte de mim tivesse morrido junto com meu filho. Chorava pelos cantos da casa, olhava as fotos dele espalhadas pelas paredes, lembrava do menino pescando ao meu lado no rio. A Márcia cuidou de tudo com uma eficiência que, olhando para trás, deveria ter me parecido suspeita. Providenciou o traslado do corpo, organizou o velório, escolheu o caixão, sempre fechado, claro. Ele está irreconhecível, Rosalvo. É melhor guardarmos na memória como ele era em vida, dizia ela com os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima sequer. O velório foi realizado na casa de orações aqui de Presidente Figueiredo. Vieram pessoas de toda parte, colegas de Pedro da universidade, amigos de infância, vizinhos que o viram crescer. Todo mundo contando histórias dele, lembrando o quanto era inteligente, bondoso, cheio de vida. E eu ali, destruído, olhando para aquele caixão lacrado, me perguntando como o mundo podia continuar girando sem meu filho nele. Uma coisa que achei estranho foi a ausência de Camila. Quando perguntei por ela, a Márcia disse que tinha ligado, mas que a moça estava tão abalada que não conseguiria vir. Melhor assim, acrescentou com uma frieza que não percebi na hora. Velório é lugar de família. Foi durante a cerimônia, enquanto o pastor falava palavras de conforto que não chegavam ao meu coração, que meu celular vibrou no bolso. Normalmente eu nem teria olhado, mas algo me fez pegar o aparelho. Uma mensagem de um número que eu conhecia muito bem, o número do meu Pedro. Pai, estou vivo. Não confie na mãe. Li aquilo 1, 2, 3 vezes. O mundo ao meu redor pareceu sumir. Olhei para o caixão, depois para a Márcia ao meu lado, de cabeça baixa, recebendo condolências. Será que a dor tinha me feito enlouquecer? Será que era alguma brincadeira cruel de alguém que havia roubado o celular do meu filho? Com as mãos trêmulas respondi: Quem é? Por que está fazendo isso? A resposta veio quase imediatamente: Sou eu, pai. A mãe tentou me matar. Ela colocou veneno no meu café antes da expedição. Passei mal na estrada, desmaiei. Quando acordei, estava no hospital de São Gabriel da Cachoeira. Camila salvou minha vida, mas a mãe acha que estou morto. Não posso aparecer ainda. Ela é perigosa. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Olhei novamente para a Márcia, para aquele rosto que conhecia há tantos anos, e pela primeira vez vi uma estranha. Como aquilo podia ser verdade? Como a mãe do meu filho poderia querer matá-lo? Preciso de provas de que é você, respondi ainda incrédulo. Lembra daquela vez que pescamos um pirarucu enorme e você me ensinou a defumar? Você disse que era segredo de família, que seu pai tinha ensinado e o pai dele antes. Lembra que nesse dia você me deu o seu velho facão de pescar, aquele com as iniciais do vovô? Ninguém mais sabe disso, pai. Sou eu. Aquilo era verdade. Nunca contei essa história para ninguém, nem para a Márcia. Foi um momento só entre pai e filho. Senti as pernas fraquejarem. Tive que me apoiar numa cadeira próxima. Se é você mesmo, me ligue. Preciso ouvir sua voz. Escrevi com os dedos ainda trêmulos. Não posso ligar agora, é arriscado. Pai, escuta com atenção. A mãe fez um seguro de vida em meu nome, valor de 3 milhões de reais. Ela é a única beneficiária. Descobri isso mexendo nos papéis dela quando ela foi me visitar antes da viagem. Confrontei ela e ela negou tudo. Disse que era só precaução. Mas na mesma noite ela preparou café para mim e para Camila. Só que Camila não bebe café, você sabe. Fui eu quem tomou tudo. Horas depois, na estrada, comecei a passar muito mal. Tive convulsões. Camila me levou para o hospital mais próximo. O médico disse que eu tinha sido envenenado. Ler aquilo era como receber facadas no peito. Não queria acreditar, mas no fundo,
Algo fazia sentido. As perguntas insistentes da Márcia sobre as viagens de Pedro, a obsessão dela, os papéis escondidos. Por que ela colocaria um corpo falso no caixão? De onde veio esse corpo? Perguntei, a mente girando em 1000 direções. Não sei de todos os detalhes, pai. Estou escondido e com medo. A polícia não acreditaria em mim sem provas e a mãe é esperta. O que sei é que ela deve ter forjado o acidente, talvez tenha pago alguém na funerária. Ela quer o dinheiro do seguro, pai. 3 milhões de reais. Nesse momento, senti uma mão no meu ombro. Era a Márcia olhando para mim com uma expressão de preocupação que agora me parecia falsa. Está tudo bem, velho? Com quem está falando nessa hora? Guardei o celular rapidamente, o coração batendo tão forte que achei que ela podia ouvir. Só checando uma mensagem de pêsames, menti. Talvez pela primeira vez para ela em todos os nossos anos juntos. Ela me olhou desconfiada, mas logo foi chamada por uma prima distante que chegava ao velório. Aproveitei para me afastar e responder ao Pedro. Vou dar um jeito de provar isso, fique seguro, te amo, meu filho. O resto daquele velório foi um pesadelo. Eu ali, fingindo chorar por um filho que acabava de me dizer que estava vivo, ao lado da mulher que aparentemente tinha tentado matá-lo. Cada vez que a Márcia me abraçava, cada palavra de consolo que ela dizia, tudo me parecia parte de uma peça macabra que ela estava encenando. E então veio o momento do enterro. O caixão sendo levado, as flores jogadas, o choro das pessoas ao redor, e eu em silêncio, rezando para que realmente não fosse meu filho ali dentro, tentando formular um plano para descobrir a verdade, sem colocar Pedro em ainda mais perigo. Quando voltamos para casa depois do enterro, a Márcia parecia estranhamente aliviada. Disse que ia tomar um banho e depois preparar algo para comermos. Fiquei na sala imóvel, olhando para o retrato do Pedro na parede, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Foi então que notei a pasta de documentos sobre a mesa da sala, a mesma pasta que a Márcia sempre escondia quando eu me aproximava. Abria com cuidado e lá estavam os papéis do seguro de vida no nome de Pedro Henrique da Silva, valor segurado, 3 milhões de reais, beneficiária única, Márcia da Silva. Havia também uma anotação num pedaço de papel com o nome de um homem, Severino, e um número de telefone com DDD de Manaus. Anotei o número rapidamente e coloquei tudo de volta no lugar, exatamente como estava. Naquela noite, não consegui dormir. Ao meu lado, a Márcia parecia ter o sono mais tranquilo do mundo, enquanto eu encarava o teto, me perguntando como pude viver tantos anos com alguém capaz de tentar matar o próprio filho por dinheiro. E o pior, o que eu deveria fazer agora? A resposta veio na manhã seguinte, quando a Márcia saiu para ir ao banco resolver assuntos do seguro, como ela mesma disse. Assim que fiquei sozinho, liguei para o tal Severino. Quem atendeu foi uma mulher que se identificou como funcionária de uma agência funerária em Manaus. O Severino não está, ela disse. Posso ajudar? Desliguei sem responder, minhas suspeitas se confirmando. A Márcia tinha um contato na funerária. Será que esse homem a ajudou a forjar o acidente? A conseguir um corpo para colocar no lugar do Pedro? O nó no meu estômago apertava cada vez mais. Naquela tarde, recebi outra mensagem do Pedro. Pai, preciso de sua ajuda. A mãe vai tentar receber o seguro logo. Tem como você conseguir provas do que ela fez? Olhei para a casa onde vivi tantos anos, para o rio que corria lá fora, onde ensinei meu filho a pescar. Senti uma determinação crescer dentro de mim. Não importava o que acontecesse comigo, eu ia proteger meu filho e fazer justiça. Vou resolver isso, filho, respondi. Confie em mim. O que eu não sabia era que a Márcia tinha voltado mais cedo, e quando me virei, ela estava parada na porta da cozinha, olhando fixamente para o celular nas minhas mãos. Havia algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Algo frio, calculista. Algo que me fez sentir, pela primeira vez na vida, medo da mulher com quem tinha me casado. Com quem você está falando, Rosalvo?
A voz da Márcia tinha um tom que eu nunca tinha escutado antes, algo entre desconfiança e ameaça. Ela deu 2 passos na minha direção, os olhos fixos no celular que eu segurava. Guardei o aparelho no bolso rápido, tentando parecer natural, mas minhas mãos tremiam. Era o compadre Sebastião. Ligou para dar os pêsames. Ela estreitou os olhos. Márcia sempre foi boa em perceber quando eu mentia. Em mais de 40 anos de casamento, eu quase nunca tinha precisado mentir para ela. Até agora. Me deixa ver o celular. Não era um pedido. Era uma ordem. Oxe, mulher, pra quê? Desde quando você fica controlando com quem eu falo? Ela deu mais um passo na minha direção. O enterro foi ontem, Rosalvo. E você está diferente desde o velório. Ficou o tempo todo olhando para o celular, se afastando para falar sozinho. O que está acontecendo? Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ela podia ouvir. Como contar tempo com essa mulher que eu nem conhecia mais? A mulher que, pelo que tudo indicava, tinha tentado matar nosso único filho. Nada está acontecendo, Márcia. Só estou tentando lidar com a dor do meu jeito. Levantei-me da cadeira, tentando passar por ela para ir ao quarto. Ela bloqueou meu caminho. Sabe o que eu acho? Que alguém anda colocando ideias na sua cabeça. Aquela namoradinha do Pedro, talvez? Camila. Eu nem tinha pensado nela direito desde que recebi a mensagem de Pedro. Se ele estava vivo, e Camila sabia, por que ela não tinha vindo ao velório? Por que não tinha me contatado? Não sei do que você está falando, mulher. Não falei com Camila desde que recebemos a notícia. A Márcia sorriu de um jeito que me deu calafrios. Claro que não falou. Ela sumiu. Ninguém sabe onde ela está. Estranho, não é? A namorada tão dedicada que nem aparece no velório do amor da vida dela. Foi aí que percebi. A Márcia não sabia que Pedro estava vivo. Ela realmente acreditava que tinha conseguido matá-lo. E agora estava preocupada com Camila, talvez temendo que a moça soubesse de algo. Talvez ela esteja arrasada demais, sugeri, tentando manter a voz firme. Perder alguém que ama desse jeito, cada um reage de um jeito. Ou talvez ela tenha algo a esconder, rebateu Márcia, os olhos brilhando de uma maneira quase maníaca. Você não acha estranho que ela não estava com ele no acidente? Eles não iam viajar juntos? Era uma armadilha. A Márcia queria me fazer falar algo que eu não deveria saber. Se Pedro tinha razão, ela havia colocado veneno no café dele antes da viagem, mas Camila não tinha bebido. O plano era que os dois morressem no suposto acidente, mas Camila salvou Pedro, levando-o ao hospital. Não sei dos detalhes da viagem deles, Márcia. Você sabe que o Pedro não me contava tudo. Ela continuou me encarando por um tempo que pareceu uma eternidade, até que finalmente saiu do meu caminho. Vou preparar um café pra gente. Você parece cansado. Café. A palavra agora tinha um significado sinistro. Não quero café. Vou descansar um pouco. No quarto, tranquei a porta, algo que nunca tinha feito antes, e mandei outra mensagem para Pedro. Sua mãe está desconfiada. Ela não sabe que você está vivo, mas está procurando a Camila. Vocês estão seguros? A resposta demorou a chegar, aumentando minha ansiedade. Estamos escondidos em um sítio de um amigo. A mãe já tentou ligar para Camila várias vezes de números diferentes. Pai, precisamos de provas concretas para levar à polícia. Provas. Como eu conseguiria provas contra a Márcia? Ela era esperta. Sempre foi. Não ia deixar rastros fáceis de seguir. Enquanto pensava nisso, ouvi batidas na porta. Rosalvo, abra a porta, precisamos conversar. Estou descansando, Márcia. Mais tarde a gente conversa. É sobre o seguro do Pedro. A seguradora precisa de mais alguns documentos assinados por você. É importante. O seguro. Os 3 milhões de reais. O motivo de tudo isso. Depois eu assino, respondi, tentando ganhar tempo. Ela bateu mais forte. Tem que ser agora, Rosalvo. O prazo vence hoje. Aquilo não fazia sentido. Pedro tinha acabado de ser enterrado. Seguradoras não pagam tão rápido assim, especialmente em casos de morte suspeita. Deixa os papéis aí embaixo da porta.
Eu assino e te entrego depois. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, mais controlada. Tudo bem, vou colocar na mesa da sala. Não demora, é importante. Ouvi os passos dela se afastando, mas não me movi. Algo me dizia para não sair do quarto, para não assinar papel nenhum. Talvez a Márcia estivesse tentando me incriminar de alguma forma. Talvez quisesse minha assinatura para acessar alguma conta ou propriedade. Foi então que tive uma ideia. Liguei para o único advogado que conhecia em Presidente Figueiredo, o Dr. Moacir, amigo de pescaria de muitos anos. Moacir, preciso da tua ajuda urgente, mas tem que ser discreto, falei baixinho ao telefone. O que houve, Rosalvo? Meus pêsames pelo seu filho, por sinal. Não pude ir ao velório. É sobre isso mesmo que quero falar. Pode vir aqui em casa agora. Tenho umas dúvidas sobre seguro de vida. Ele pareceu intrigado, mas concordou em vir. Pedi que não comentasse com ninguém, especialmente com a Márcia. Enquanto esperava, recebi outra mensagem de Pedro. Pai, acho que a mãe falsificou minha certidão de óbito. Verifique se o nome do médico que assinou é Dr. Evandro Menezes. É um conhecido dela de Manaus. Um novo golpe. Falsificação de documentos? Até onde ia essa trama macabra? Quando o Dr. Moacir chegou, a Márcia atendeu a porta. Pude ouvir o tom surpreso na voz dela. Doutor, o que faz aqui? Vim dar os pêsames, dona Márcia. Posso falar com o Rosalvo? Saí do quarto nesse momento, fingindo surpresa. Moacir, que bom te ver, amigo. A Márcia nos observava com suspeita. Vou deixar vocês conversarem. Tenho que ir até a cidade resolver umas coisas. Não esqueça de assinar aqueles papéis, Rosalvo. Assim que ela saiu, tranquei a porta e contei tudo para o Moacir. Mostrei as mensagens do Pedro, os papéis do seguro que tinha encontrado. Ele me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Rosalvo, isso é muito grave. Se for verdade, sua esposa cometeu tentativa de homicídio, fraude contra a seguradora, falsificação de documentos. Precisamos ir à polícia. Não sem provas concretas, Moacir. Sem o Pedro aparecer, é a minha palavra contra a dela. E quem vai acreditar que uma mãe tentou matar o próprio filho por dinheiro? Ele pensou por um momento. E esse corpo no caixão? Quem é? Foi como um raio de claridade na minha mente confusa. O caixão, se conseguirmos provar que não é o Pedro que está lá dentro, precisaríamos de uma exumação e isso só com ordem judicial. E se a gente conseguisse abrir o caixão antes que a Márcia perceba? Moacir me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Isso é crime, Rosalvo, violação de sepultura. E tentar matar o próprio filho não é? Falsificar morte não é? Moacir, meu filho está vivo e com medo da própria mãe. Preciso protegê-lo. Depois de muita discussão, Moacir concordou em me ajudar, não a abrir o caixão ilegalmente, mas a conseguir provas da fraude. Ele ia verificar a autenticidade da certidão de óbito, investigar o tal médico que Pedro mencionou e falar com contatos na seguradora para saber do andamento do processo. Quando a Márcia voltou, horas depois encontrou-me na sala, aparentemente conformado, os papéis que ela deixara já assinados sobre a mesa. Resolvi tudo, Rosalvo, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Em algumas semanas receberemos o dinheiro do seguro e poderemos recomeçar nossas vidas. Talvez viajar, conhecer outros lugares. Sempre quis conhecer o exterior, você sabe. Assenti, tentando sorrir de volta, enquanto por dentro sentia náuseas. Ela falava em recomeçar como se a morte do nosso filho fosse um inconveniente que já tinha passado, não a maior dor que um pai poderia sentir. Que bom, Márcia. E quanto ao enterro? Já está tudo pago? Ela hesitou por um segundo. Sim, claro. Por quê? Nada, só queria ter certeza. Quero visitar o túmulo do meu filho amanhã, levar umas flores. Vi algo passar pelos olhos dela, um lampejo de preocupação. É muito cedo, Rosalvo. Dizem que é bom esperar alguns dias para visitar o cemitério depois do enterro, para a alma descansar, sabe? Nunca ouvi isso. Quero ir amanhã cedo.
Ela mudou de assunto rapidamente, mas eu tinha visto o medo nos olhos dela. Havia algo no cemitério que ela não queria que eu descobrisse. Naquela noite, depois que Márcia dormiu, peguei meu celular e digitei uma mensagem para Pedro. Acho que descobri como provar tudo. Amanhã vou ao cemitério. Ele respondeu quase imediatamente. Cuidado, pai. Ela pode fazer algo contra você também. Olhei para a mulher dormindo ao meu lado, a mulher que um dia amei mais que tudo, a mãe do meu filho, e me perguntei se ela seria capaz de me matar também. A resposta, que jamais pensei que um dia consideraria, era sim. E isso me encheu de uma determinação fria. Não se preocupe, respondi. Dessa vez sou eu quem vai surpreendê-la. O que eu não sabia era que a Márcia não estava realmente dormindo. E que, enquanto eu digitava aquela mensagem, ela observava pelo reflexo do espelho do quarto a tela do meu celular. Acordei na manhã seguinte com o cheiro de café fresco e tapioca na frigideira. A Márcia estava na cozinha, cantarolando baixinho uma canção antiga que costumávamos dançar nas festas juninas quando éramos jovens. Vendo aquela cena, qualquer um diria que éramos apenas um casal de velhos vivendo sua rotina tranquila, não uma mulher que tentou matar o próprio filho e um marido planejando desmascarar seu crime. Bom dia, velho. Ela sorriu ao me ver. Preparei seu café preferido. Tem tapioca com tucumã que o seu Joaquim trouxe ontem e café bem forte do jeito que você gosta. Olhei para a xícara fumegante que ela me oferecia e senti um arrepio na espinha. Café. O mesmo que ela havia envenenado para matar Pedro. Não estou com fome agora, respondi, tentando não demonstrar meu medo. Vou tomar só um copo d'água. Ela franziu o senho, mas logo seu rosto voltou ao sorriso forçado. Está bem. Deixo aqui caso mude de ideia. Você ainda vai ao cemitério hoje? A pergunta parecia casual, mas havia tensão por trás dela. Vou sim. Quero levar umas flores do nosso quintal. Aquelas dálias que o Pedro plantou quando era menino, lembra? Algo escureceu no olhar dela. Lembro, mas acho melhor você não ir sozinho. Ainda está abalado. Posso ir com você. Não era um oferecimento, era quase uma imposição. Ela não queria que eu fosse ao cemitério desacompanhado. Prefiro ir sozinho, Márcia. Quero ter um momento a sós com meu filho. Nosso filho, ela corrigiu, um tom afiado na voz. Nosso filho, repeti, sentindo um gosto amargo na boca ao dizer aquilo. Que tipo de mãe tenta matar o próprio filho por dinheiro? Saí para o quintal, cortei algumas das dálias coloridas que Pedro havia plantado quando criança. Ele sempre gostou de flores, dizia que deixavam a vida mais bonita. Enquanto arrumava o pequeno buquê, senti o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Moacir. Consegui informações. A certidão de óbito foi mesmo assinada pelo Dr. Evandro Menezes, mas ele não estava em serviço no dia em questão. Estou a caminho do cartório para mais verificações. Tome cuidado. Meu plano estava tomando forma. Se conseguíssemos provar que a certidão era falsa, teríamos pelo menos uma evidência concreta contra a Márcia. Mas eu precisava de mais. Precisava ver o que havia realmente no caixão do meu filho. Quando voltei para dentro de casa, Márcia estava no telefone, falando baixo e rapidamente. Ao me ver, ela desligou. Quem era? Perguntei, tentando parecer casual. Só a seguradora. Burocracia. Ela gesticulou para as flores na minha mão. São bonitas. O Pedro ia gostar. Sim, ele ia. Peguei meu chapéu velho de palha, o mesmo que usava para pescar. Vou indo. Espere. Ela pegou a bolsa rapidamente. Decidi ir com você. Afinal, ele também era meu filho. Não tinha como argumentar sem levantar mais suspeitas. Assenti e saímos juntos, caminhando lado a lado, como fizemos tantas vezes ao longo de nossa vida, mas agora com um abismo invisível entre nós. O cemitério de Presidente Figueiredo não é grande. Fica numa colina suave com vista para o rio, um lugar pacífico, onde muitos dos meus antigos amigos já descansavam. O túmulo de Pedro era simples, ainda com a terra fresca. Alguém havia deixado velas acesas ao redor. Márcia ficou alguns passos atrás, enquanto eu me ajoelhava para colocar as flores.
Aproveitei esse momento para examinar a lápide provisória. Pedro Henrique da Silva, amado filho e amigo, era tudo o que dizia. Nem a data de nascimento e morte estavam ali ainda. É tão injusto, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Ele era tão jovem, tinha tanto pela frente. Márcia se aproximou e colocou a mão no meu ombro. A vida às vezes é cruel, velho, mas temos que seguir em frente. A frieza com que ela falava da morte do próprio filho me revoltava. Como pude viver tantos anos ao lado dessa mulher sem perceber a escuridão dentro dela? Nesse momento, vi pelo canto do olho uma figura se aproximando. Era Moacir, acompanhado por um homem que reconheci como o delegado Aristides, velho conhecido de pescarias no Rio. Márcia também os viu e imediatamente ficou tensa. O que aquele advogado está fazendo aqui com o delegado? Antes que eu pudesse responder, os dois homens chegaram até nós. O delegado Aristides tirou o chapéu em sinal de respeito. Seu Rosalvo, Dona Márcia, meus sentimentos pela perda. Obrigado, delegado, respondi, trocando um olhar rápido com Moacir, que assentiu levemente. Na verdade, estamos aqui a trabalho, continuou o delegado, seu tom mudando para algo mais formal. Doutor Moacir me trouxe algumas informações preocupantes que precisamos verificar. Márcia deu um passo para trás, os olhos indo rapidamente de um rosto para outro. Que tipo de informações? Foi Moacir quem respondeu. Irregularidades na certidão de óbito do Pedro, Dona Márcia. O médico que assinou não estava de plantão no dia do suposto acidente. Além disso, contatei a seguradora e eles estão surpresos com a rapidez com que a senhora está tentando receber o valor do seguro. A cor sumiu do rosto dela. Isso é um absurdo. Deve haver algum engano. O delegado Aristides manteve a expressão séria. Precisamos verificar esses fatos, Dona Márcia. E para isso vamos precisar de uma exumação. Exumação? A voz dela saiu quase como um grito. Nem pensar. Meu filho acabou de ser enterrado. Isso é um desrespeito. É procedimento padrão em casos onde há suspeitas de irregularidades, senhora, explicou o delegado. Tenho aqui uma ordem judicial. Ele tirou um papel dobrado do bolso do paletó. Márcia olhou para mim, os olhos cheios de fúria e acusação. Você está por trás disso, não está? O que andou falando para eles, Rosalvo? Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho vindo da entrada do cemitério. Um carro tinha parado, e dele saíram duas pessoas que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Pedro, meu filho, vivo, embora pálido e mais magro, e ao seu lado, Camila, segurando seu braço como se temesse que ele pudesse cair. O tempo pareceu congelar. Márcia ficou imóvel, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. De certa forma, era isso mesmo. O fantasma do crime que ela pensou ter cometido com sucesso. Pedro. A voz dela saiu trêmula, incrédula. Pedro caminhou lentamente em nossa direção. Camila sempre ao seu lado. Quando chegou perto o suficiente, pude ver que ele realmente tinha estado doente. Havia sombras sob seus olhos e ele parecia ter perdido peso. Olá, mãe, ele disse, a voz firme apesar de tudo. Surpresa em me ver vivo? Márcia balançou a cabeça como se não acreditasse no que estava vendo. Não pode ser. Você morreu no acidente. Que acidente, mãe? Aquele que você planejou depois de tentar me envenenar. O delegado Aristides deu um passo à frente. Senhora Márcia da Silva, a senhora está sendo acusada de tentativa de homicídio, fraude contra a seguradora e falsificação de documentos. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora em juízo. Márcia olhou em volta, como um animal encurralado. Por um segundo, pensei que ela fosse tentar fugir. Mas então seus olhos pousaram no túmulo, e uma expressão de desespero tomou conta de seu rosto. Não entendem. Não foi assim. Eu só queria... Ela caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. Pedro se aproximou de mim, e não pude me conter. Abracei meu filho como se nunca mais fosse soltá-lo, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto.
Meu filho, era tudo o que eu conseguia dizer. Estou bem, pai, ele murmurou, retribuindo o abraço. Graças a Camila, estou bem. A jovem sorriu timidamente, lágrimas também em seus olhos. Eu só fiz o que qualquer um faria. Percebi que algo estava errado quando ele começou a passar mal durante a viagem. O médico disse que foi envenenamento por algum tipo de pesticida. Se tivéssemos demorado mais algumas horas, não consegui nem completar o pensamento. Meu filho quase morreu envenenado pela própria mãe. O delegado e outro policial que tinha chegado estavam algemando Márcia, que parecia ter entrado em um estado de choque, murmurando coisas incoerentes. Precisamos de depoimentos formais de todos, explicou o delegado. E também vamos abrir o caixão para verificar quem está realmente enterrado aqui. A exumação foi realizada ali mesmo, enquanto Márcia era colocada na viatura policial. Quando o caixão foi aberto, não havia um corpo carbonizado como nos fizeram acreditar, mas sim sacos de areia e alguns manequins desmembrados, arranjados de forma a parecer um corpo humano quando o caixão estivesse fechado. Ela forjou tudo, murmurou Moacir incrédulo. Falsificou a certidão de óbito, pagou a funerária para aceitar um caixão lacrado sem verificação, tudo para receber o dinheiro do seguro. Pedro assentiu, ainda apoiado em Camila. Quando descobri o seguro, confrontei ela. Achei que fosse apenas uma precaução exagerada de mãe. Mas naquela noite, ela insistiu para que eu tomasse café antes de viajar, um café especial que ela tinha preparado. Camila não bebe café, então só eu tomei. Horas depois, na estrada, comecei a passar muito mal. Se não fosse Camila me levar rapidamente ao hospital... Foi por isso que vocês se esconderam depois? Por medo dela? Sim, pai. O médico confirmou o envenenamento, mas não tínhamos como provar que foi ela. Quando soubemos do falso acidente e do funeral, percebemos que ela tinha ido longe demais. Estava disposta a tudo pelo dinheiro do seguro. Olhei para a viatura onde Márcia estava sentada, o rosto vazio, olhando para o nada. Como alguém podia mudar tanto? Ou será que ela sempre foi assim, e eu é que nunca quis enxergar? Vamos para a delegacia, disse o delegado Aristides. Precisamos registrar tudo oficialmente. No caminho para a delegacia, Pedro me contou mais detalhes. A obsessão de Márcia com dinheiro tinha começado há anos. Ela sempre reclamava que meu trabalho como pescador não dava o suficiente, que merecíamos mais, que queria uma vida melhor. Quando Pedro conseguiu um bom emprego, ela começou a pressioná-lo para que enviasse mais dinheiro para casa, que ajudasse os pais a saírem da pobreza. Mas eu mandava o que podia, pai, explicou Pedro no carro com Camila ao seu lado. Só que nunca era o suficiente para ela. Quando conheci Camila e decidimos morar juntos, a mãe ficou furiosa. Dizia que eu estava jogando dinheiro fora, que devia voltar para casa, que Camila só queria me explorar. Camila baixou os olhos, visivelmente magoada com essas lembranças. Pedro segurou sua mão com força. Foi aí que ela fez o seguro sem me contar. Só descobri por acaso mexendo nos papéis dela quando ela foi nos visitar. 3 milhões de reais, pai. Ela estava disposta a me matar por 3 milhões de reais. A dor na voz dele me partiu o coração. Que mãe faz isso com o próprio filho? Depois que saímos do hospital, tentamos procurar a polícia, continuou Camila. Mas sem provas concretas, seria a nossa palavra contra a dela. E ela é muito convincente quando quer. Decidimos nos esconder e juntar provas, concluiu Pedro. Foi quando soubemos do falso funeral. Um amigo em Presidente Figueiredo nos contou. Não podíamos acreditar. A mãe tinha realmente forjado minha morte. Na delegacia, os depoimentos duraram horas. Márcia se recusou a falar pedindo um advogado. O delegado Aristides explicou que a investigação seria longa, mas com as provas que já tinham, a certidão de óbito falsa, o laudo médico confirmando o envenenamento, o caixão com os manequins e os documentos do seguro, havia pouca chance dela escapar de uma condenação severa. Quando finalmente saímos da delegacia,
Já era noite. Pedro, Camila e eu fomos para minha casa. Nossa casa, que agora parecia tão diferente, sem a presença da Márcia. Sentados na varanda, olhando para o céu estrelado e ouvindo o som distante do rio, Pedro finalmente perguntou: "Como você descobriu, pai? Como soube que eu estava vivo?" Contei sobre a mensagem recebida durante o velório, sobre as suspeitas que já tinha antes, sobre como a Márcia vinha agindo de forma estranha há anos. Eu devia ter percebido antes, concluí, a culpa pesando em cada palavra. Devia ter visto os sinais, protegido você. Pedro colocou a mão no meu ombro, num gesto que me lembrou tantas vezes em que fui eu a confortá-lo quando era criança. Não foi sua culpa, pai. A mãe enganou a todos nós por muito tempo. Ela precisa de ajuda, mas agora vai responder pelo que fez. Naquele momento, olhando para meu filho que eu pensei ter perdido para sempre, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ele estar vivo, por termos desmascarado o plano terrível da Márcia antes que fosse tarde demais. Tristeza pela família que havíamos sido um dia e que agora estava irremediavelmente quebrada. "O que faremos agora?" perguntei, mais para mim mesmo que para ele. Foi Camila quem respondeu, seu rosto jovem iluminado pela lua amazônica. "Recomeçamos, um dia de cada vez, como uma família." Uma família. A palavra ecoou na minha mente enquanto olhava para aqueles dois jovens à minha frente. Sim, ainda éramos uma família. Diferente, menor, ferida, mas ainda uma família. "Eu gostaria disso", disse, sentindo as lágrimas voltarem aos olhos. "Gostaria muito." Pedro sorriu, aquele sorriso que sempre iluminou meus dias, desde que ele era um bebê. "Então é isso que faremos, pai. Recomeçaremos juntos." E ali, sob o céu estrelado de Presidente Figueiredo, com o som do rio ao fundo e os vagalumes dançando no ar úmido da Amazônia, senti que, apesar de tudo o que havíamos perdido, talvez houvesse um novo começo para nós. Um recomeço que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Os dias que se seguiram à prisão da Márcia foram como andar em um terreno pantanoso, onde cada passo exigia cuidado e atenção. Presidente Figueiredo inteira fervia com os comentários, as fofocas, os olhares de pena e curiosidade que nos seguiam por onde íamos. Lá vai o Rosalvo, coitado. A mulher tentou matar o filho por dinheiro. Eu podia quase ouvir os sussurros. Pedro e Camila ficaram comigo naqueles primeiros tempos. A casa, que antes parecia pequena demais para mim e Márcia, agora ganhava vida nova com a presença deles. Camila, mesmo sendo da cidade, se adaptou bem ao nosso jeito simples de viver. Aprendeu a preparar o peixe do jeito que gostamos aqui, a reconhecer quando o açaí está no ponto certo, até mesmo a identificar quando ia chover só pelo cheiro do ar. As notícias sobre o caso da Márcia iam chegando aos poucos. O advogado que pegou o caso dela tentou alegar insanidade. Disse que ela sofria de algum transtorno que a fez fazer aquilo tudo. Mas os laudos médicos mostraram que ela sabia exatamente o que estava fazendo. O plano foi meticuloso demais, planejado durante muito tempo, para ser obra de alguém que não tinha consciência de seus atos. Descobrimos também que o tal Severino, da funerária em Manaus, confessou ter recebido dinheiro dela para forjar todo o funeral. Foi ele quem arranjou os manequins, quem providenciou o falso atestado de óbito com a assinatura falsificada do médico. "Ela me pagou bem, seu delegado. Nunca pensei que fosse para matar o próprio filho", ele disse no depoimento. A seguradora, claro, abriu um processo contra ela por fraude. Os 3 milhões de reais que motivaram todo esse horror nunca chegariam às mãos dela. Dinheiro amaldiçoado, como dizia minha finada mãe. Pedro voltou ao trabalho após algumas semanas. A empresa dele foi compreensiva. Deu o tempo necessário para que ele se recuperasse não só do envenenamento, mas também do trauma de saber que a própria mãe tinha tentado tirar sua vida. Camila ficou mais um pouco comigo, talvez por sentir que eu precisava de companhia, que a solidão poderia ser pesada demais para carregar depois de tudo que aconteceu.
O senhor precisa se cuidar, seu Rosalvo, ela me dizia enquanto arrumava a casa ou preparava alguma comida gostosa. O Pedro se preocupa muito com o senhor, e eu me pegava pensando como meu filho tinha a sorte de ter encontrado uma companheira assim, com o coração tão grande. Se não fosse por ela, talvez ele nem estivesse mais aqui. Foi Camila quem percebeu os primeiros sinais do envenenamento, quem dirigiu feito louca até o hospital mais próximo, quem ficou ao lado dele durante a recuperação, quem o protegeu enquanto a Márcia ainda representava uma ameaça. O julgamento da Márcia aconteceu quase um ano depois do ocorrido. Pedro e eu fomos intimados a testemunhar. Foi a primeira vez que a vi desde aquele dia no cemitério. Estava mais magra, o cabelo sem tintura mostrando todos os fios brancos, o olhar vazio. Nem parecia a mesma mulher com quem dividi tantos anos da minha vida. Quando foi minha vez de falar, ela me encarou de um jeito que nunca vou esquecer. Não havia raiva ali, nem arrependimento. Apenas uma espécie de resignação fria, como se tudo aquilo fosse apenas um inconveniente no plano dela, não uma tragédia familiar. «Reconhece a ré, senhor Rosalvo?» perguntou o promotor. «Reconheço», respondi, a voz mais firme do que esperava. «É Márcia da Silva, minha esposa há mais de 40 anos. E o senhor pode descrever os eventos que levaram à descoberta do plano dela contra seu filho?» Contei tudo. A mensagem recebida durante o velório, as suspeitas que foram crescendo, o apoio do Dr. Moacir, a exumação que revelou o caixão cheio de manequins. A cada palavra que eu dizia, via alguns dos jurados balançando a cabeça, incrédulos com aquela história que parecia saída de um filme de suspense. O depoimento de Pedro foi ainda mais doloroso. Ele descreveu como sentiu os primeiros sintomas do envenenamento, a sensação de que ia morrer ali mesmo, na estrada, longe de tudo e de todos. Como Camila o salvou, como descobriram mais tarde que o café estava contaminado com um pesticida potente que a Márcia havia conseguido, sabe-se lá como. «Acredita que sua mãe queria mesmo que o senhor morresse, senhor Pedro?» perguntou o advogado de defesa, tentando criar alguma dúvida. Pedro olhou diretamente para a Márcia, antes de responder. «Sim, eu acredito. Ela precisava que eu morresse para receber o dinheiro do seguro. 3 milhões de reais. Esse era o valor da minha vida para ela». O silêncio na sala foi pesado como chumbo. Márcia foi condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, fraude, falsificação de documentos e outros crimes menores que se acumularam durante a investigação. Quando o juiz leu a sentença, ela não demonstrou nenhuma emoção. Apenas se levantou, digna como sempre foi, e seguiu o oficial de justiça para fora da sala. «Acabou, pai», disse Pedro, abraçando-me depois que tudo terminou. Mas nós dois sabíamos que algumas coisas nunca realmente acabam. Apenas mudam de forma. Tornam-se cicatrizes que carregamos pelo resto da vida. Voltamos para Presidente Figueiredo depois do julgamento, retomando aos poucos nossa rotina. Pedro e Camila decidiram se casar numa cerimônia simples à beira do rio. Foi uma celebração da vida, da segunda chance que ele teve, do amor que sobreviveu à tempestade. No dia do casamento, olhando para meu filho sorrindo ao lado da noiva, pensei em como estivemos perto de perder tudo aquilo. Com o passar dos meses, a vida foi entrando nos eixos. Pedro e Camila compraram uma casinha não muito longe da minha, para que pudéssemos nos ver com frequência. Ele continuou trabalhando na empresa de pesquisa ambiental, agora com mais responsabilidades. Camila conseguiu um emprego no projeto de conservação dos peixes do rio, usando todo o conhecimento dela de biologia para proteger aquelas águas que eu conhecia tão bem. Voltei a pescar, mais por prazer do que por necessidade. A solidão às vezes pesava, confesso. Depois de tantos anos acostumado a ter alguém em casa, era estranho voltar e encontrar tudo exatamente como deixei, sem ninguém perguntando como foi o dia ou reclamando que deixei as botas sujas na entrada. Foi numa dessas tardes de pesca, quase 2 anos depois de toda aquela tragédia, que conheci Jurema. Ela estava na beira do rio, coletando algumas ervas que cresciam ali perto. Descobri depois que era herveira,
Conhecia todas as plantas medicinais da região como a palma da mão. "O senhor pega muito peixe aí?" Ela perguntou, se aproximando com um sorriso tímido. "Hoje não está para peixe", respondi, retribuindo o sorriso. "Acho que estão espertos demais para cair na minha isca." Ela riu, um som gostoso que me fez lembrar de como era bom ter uma conversa despretensiosa, sem o peso de tudo que havia acontecido. Jurema tinha vindo de um município vizinho, Itacoatiara, para morar com a irmã em Presidente Figueiredo depois que ficou viúva. Trabalhava com suas ervas, fazia chás, pomadas, remédios naturais que a população local apreciava muito. Tinha os cabelos grisalhos presos num coque simples, os olhos vivos e curiosos, as mãos pequenas sempre em movimento. Começamos a nos encontrar com mais frequência, às vezes na beira do rio, outras vezes na pracinha da cidade. Ela me contava sobre as propriedades das plantas que conhecia. Eu compartilhava histórias de pescarias antigas. Era uma amizade simples, sem pressão ou expectativas. Certo dia, mencionei para ela sobre o que havia acontecido com minha família. Achei que ela merecia saber caso quisesse manter distância de alguém com um passado tão complicado. Para minha surpresa, ela já sabia de tudo. "Cidade pequena, seu Rosalvo", ela disse gentilmente. "As notícias correm. Mas quem sou eu para julgar? Todos nós carregamos nossas cruzes." Aquela aceitação tranquila me tocou profundamente. Não havia pena no olhar dela, nem curiosidade mórbida, apenas compreensão. Pedro e Camila notaram minha nova amizade, é claro. Numa das visitas deles, meu filho me puxou para o lado, enquanto Camila e Jurema conversavam animadamente sobre plantas medicinais para gestantes. Sim, eles estavam esperando meu primeiro neto. "A Jurema parece ser uma boa pessoa, pai", ele comentou, um sorriso maroto nos lábios. "Tá rolando alguma coisa aí que o senhor quer contar?" Fiquei vermelho como um pirarucu, coisa de velho bobo. "É só uma amizade, menino. Respeito muito ela." Pedro colocou a mão no meu ombro. "Pai, o senhor merece ser feliz. Depois de tudo que passou, merece alguém que traga luz para a sua vida, não escuridão." As palavras dele me acompanharam nos dias seguintes. Será que eu tinha direito a uma nova chance? Depois de tantos anos com Márcia, será que ainda sabia como amar alguém de verdade? Jurema e eu fomos nos aproximando naturalmente, sem pressa. Ela começou a vir até minha casa, trazer os chás que preparava especialmente para mim. "Pro reumatismo do senhor, seu Rosalvo. Vai ajudar nas juntas quando o tempo virar." Um dia, tomando um desses chás na varanda enquanto víamos o entardecer pintar o céu de laranja e rosa, ela segurou minha mão de repente. "Sabe, seu Rosalvo, a vida é curta demais para a gente ficar sozinho. Meu finado Juvenal dizia que Deus não fez o ser humano para viver que nem jabuti, carregando a casa nas costas e sem ninguém do lado." Olhei para nossas mãos entrelaçadas, a dela pequena e cheia de calos de quem trabalha com a terra, a minha grande e marcada por décadas de pesca, diferentes, mas de alguma forma, encaixando perfeitamente. "A senhora tem razão, dona Jurema", respondi, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. "Acho que já fiquei sozinho tempo demais." Não foi um romance de novela, com declarações grandiloquentes ou gestos espetaculares. Foi algo quieto, sereno, como o rio em dia de calmaria. Jurema começou a passar mais tempo na minha casa, a trazer suas ervas e plantar algumas no meu quintal. Aos poucos, suas coisas foram encontrando espaço entre as minhas, da mesma forma que ela encontrou espaço no meu coração. Pedro e Camila ficaram felizes com o rumo que minha vida estava tomando. Meu filho, especialmente, parecia aliviado por me ver sorrir mais, por saber que eu não estava enfrentando a velhice na solidão. "A Jurema é o oposto da mãe", ele comentou certa vez, quando estávamos pescando juntos. "É calma, generosa, sem ambições materiais." "Acho que é isso que o senhor precisava, pai. Alguém que o valorize pelo que é, não pelo que pode dar." E era verdade. Com Jurema, aprendi que o amor na maturidade tem um sabor diferente. Não tem a urgência da juventude, mas tem a sabedoria
de quem já viveu o suficiente para valorizar as pequenas coisas. Um café compartilhado no amanhecer, uma mão que segura a sua quando as notícias não são boas. Um olhar cúmplice quando alguma criança da vizinhança faz uma travessura que lembra as que fazíamos na nossa época. Quanto a Márcia, raramente falávamos dela. Pedro foi visitá-la na prisão uma única vez, mais para tentar entender do que para perdoar. Voltou abatido, dizendo que ela continuava a mesma, sem demonstrar arrependimento real, apenas lamentando que o plano não tinha dado certo. Eu nunca mais a vi depois do julgamento. Às vezes me pergunto se alguma parte da mulher que amei um dia ainda existe dentro daquela pessoa que foi capaz de tamanha crueldade. Talvez sim, talvez não. Algumas feridas são profundas demais para serem completamente compreendidas. O importante é que sobrevivemos. Pedro escapou da morte, recuperou-se física e emocionalmente, construiu uma família linda com Camila. Meu neto nasceu forte e saudável, com os mesmos olhos curiosos que o pai tinha na infância. E eu, velho pescador que pensou ter perdido tudo, descobri que a vida, como o rio, sempre encontra novos caminhos para seguir. Hoje, quando olho para trás, para aqueles dias sombrios do falso funeral e da descoberta chocante, sinto uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que poderia ter sido e não foi, pela família que se despedaçou nas mãos da ganância. Gratidão pela segunda chance que todos nós recebemos. Como dizem os antigos ribeirinhos, depois da tempestade mais forte, o rio sempre volta à calmaria. E foi assim com a nossa história. A tempestade passou, deixando suas marcas, é verdade, mas também abrindo espaço para novas águas, novos caminhos, novas histórias para serem vividas e contadas. Hoje, sentado aqui na varanda da minha casa em Presidente Figueiredo, com o vento trazendo o cheiro do rio e o canto dos pássaros fazendo a trilha sonora da tarde, percebo como a vida tem seus próprios planos, diferentes dos que imaginamos. Quem diria que eu, Rosalvo, simples pescador amazonense, passaria por tamanha provação e ainda encontraria forças para recomeçar? Meu neto, Pedro Júnior, já está com 5 anos e é a alegria dos meus dias. Tem o mesmo olhar curioso do pai e a mesma determinação da mãe. Quando ele vem me visitar correndo pela casa com suas perguntas intermináveis: "Vovô, por que o rio é preto? Vovô, o peixe dorme de olho aberto?" Sinto que todo o sofrimento valeu a pena, porque resultou nessa continuidade da vida, nesse futuro cheio de possibilidades. Pedro e Camila prosperaram em suas carreiras. Meu filho agora coordena um projeto importante de preservação ambiental que abrange toda a bacia amazônica. Camila se tornou professora na universidade, ensinando biologia para jovens que, como ela, sonham em proteger nossa floresta. Eles construíram uma vida bonita juntos, baseada em respeito e amor verdadeiro. Tudo o que eu desejei para meu filho desde que o vi nascer. Jurema trouxe de volta às minhas velhice as cores que eu pensei ter perdido para sempre. Nos casamos numa cerimônia simples à beira do rio, com a bênção do pajé da aldeia próxima e do padre da cidade. Uma mistura que representa bem o que somos. Ela mudou-se definitivamente para minha casa, trazendo suas plantas, seus chás, seus conhecimentos ancestrais e principalmente seu coração generoso. A vida é assim mesmo, velho. Ela costuma dizer, enquanto prepara alguma infusão de ervas no fim da tarde. Tem as partes amargas e as partes doces como meus remédios. O segredo é saber que nada dura para sempre, nem o sofrimento nem a alegria. Tudo passa, tudo muda como as águas do rio. E eu, que um dia pensei ter perdido tudo, agora me vejo cercado por uma família diferente, mas não menos verdadeira. Uma família que foi escolhida pelo coração, não apenas pelo sangue. Quanto a Márcia, soube que continua cumprindo sua pena. Uma vez por ano, no aniversário de Pedro, ela envia uma carta da prisão. As primeiras foram devolvidas sem abrir. A dor ainda era muito recente. Mas com o tempo, meu filho decidiu que precisava fazer as pazes com esse capítulo da sua vida, mesmo que à distância. Agora, ele lê as cartas, responde algumas, compartilha notícias básicas sobre sua vida.
exceto informações sobre onde moramos ou detalhes sobre o neto. Algumas precauções ainda são necessárias. Não é perdão, pai, ele me explicou uma vez. É libertação. Não quero carregar raiva por ela pelo resto da vida. Já me custou caro demais. Admiro a sabedoria do meu filho. Ele é um homem melhor do que eu jamais fui. Mais forte, mais compassivo, capaz de olhar além da dor para encontrar algum sentido, alguma lição. E lições. Essas foram muitas nessa jornada. Aprendi que, às vezes, as pessoas que mais deveriam nos proteger são as que podem nos ferir mais profundamente. Aprendi que o amor verdadeiro não tem preço, nem mesmo 3 milhões de reais. Aprendi que sempre há uma chance de recomeçar. Não importa a idade, não importa o tamanho da cicatriz. Mas talvez a lição mais importante tenha sido sobre confiança. Não que devamos parar de confiar. Viver sem confiar em ninguém é uma prisão pior que qualquer penitenciária. A verdadeira lição é que devemos confiar, sim, mas também devemos prestar atenção aos sinais que a vida vai deixando pelo caminho. Os pequenos comportamentos estranhos, as inconsistências, as palavras que não combinam com as ações. Se eu tivesse prestado mais atenção a esses sinais no comportamento da Márcia ao longo dos anos, talvez pudesse ter evitado tanto sofrimento. Agora, aos 76 anos, vejo a vida com outros olhos. Cada amanhecer é um presente, cada momento com a família é um tesouro a ser guardado. Continuo pescando, mais por prazer que por necessidade. Há algo de meditativo em sentar à beira do rio, observar a linha cortando a água escura, esperar com paciência. A pesca me ensinou muito sobre a vida, sobre paciência, sobre respeito à natureza, sobre entender que nem sempre conseguimos o que queremos, mas geralmente recebemos o que precisamos. Jurema me acompanha às vezes, colhendo suas ervas enquanto espero o peixe. Outras vezes, é Pedro Júnior quem vem comigo, ansioso para aprender os segredos que um dia ensinei ao pai dele. E assim o ciclo continua. As histórias se renovam, as tradições passam de uma geração para outra. Em noites de lua cheia, quando sentamos todos juntos aqui na varanda, eu, Jurema, Pedro, Camila e o pequeno Pedro Júnior, olhando para o céu pontilhado de estrelas que se refletem nas águas do rio, sinto uma gratidão imensa por ter sobrevivido à tempestade, por ter tido a chance de ver meu filho construir uma vida feliz, de conhecer meu neto, de encontrar um novo amor na velhice. A tragédia que vivemos nos transformou, sem dúvida. As cicatrizes que nunca desaparecerão completamente, mas também nos fortaleceu de maneiras que nunca imaginei possíveis. Como as árvores antigas da Amazônia que passam por enchentes, secas, tempestades e continuam de pé, mais fortes e sábias a cada estação. Se pudesse deixar um conselho para quem está me ouvindo, seria este: valorize os laços verdadeiros, aqueles baseados em amor sincero, não em interesse ou conveniência. Preste atenção aos sinais que as pessoas dão através de suas ações, não apenas de suas palavras. E lembre-se que, mesmo nas horas mais escuras, quando parece que tudo está perdido, pode haver uma luz esperando para ser encontrada. Como aconteceu comigo, quando recebi aquela mensagem no celular durante o falso velório do meu filho: Pai, estou vivo, não confie na mãe. Aquela mensagem mudou tudo. Foi o início da descoberta da verdade, da justiça sendo feita, da reconstrução das nossas vidas. Uma simples mensagem que trouxe meu filho de volta dos mortos e nos deu uma segunda chance. A vida às vezes nos coloca em encruzilhadas difíceis, em situações que parecem não ter saída. Mas se mantivermos nossa bússola moral apontada na direção certa, se não desistirmos de lutar pelo que é justo e verdadeiro, encontraremos o caminho, como o rio encontra seu caminho até o mar, mesmo quando há obstáculos no percurso. Hoje, quando olho para trás para toda essa história incrível que vivemos, não vejo apenas a traição e a dor. Vejo também a força dos laços verdadeiros, a capacidade humana de superação, a beleza de reconstruir a vida a partir dos escombros. E você que me escutou até aqui, que acompanhou essa jornada de dor e redenção,
Espero que leve consigo um pouco dessa mensagem de esperança. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre o valor dos laços verdadeiros, deixe um joinha para esse velho pescador. Se inscreva no canal para não perder minhas próximas histórias de vida. E me conte nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, que horas são aí agora, e se você já passou por algum momento em que quase perdeu alguém importante, mas teve uma segunda chance. Esse velho fica muito feliz em saber de que cantinho do Brasil vocês estão me ouvindo e em que momento do dia tiraram um tempinho para escutar essa história que mudou minha vida para sempre. Um abraço apertado do fundo do meu coração. Que as águas da vida sejam sempre generosas com vocês, trazendo mais peixes do que pedras em suas redes. Até a próxima história.